Vou falar hoje a respeito de um tema que é bastante recorrente nos dias atuais e que eu acredito que o Espírito Santo nos direcionou para trazer uma perspectiva bíblica de como que nós trabalhamos isso. Eu creio que eu e você, nós já chegamos em algum momento, ficamos desanimados, não é verdade? Ficamos desmotivados, que é difícil acordar de manhã, que é difícil fazer os planos, e de repente dá aquele desânimo, falta energia. Você já percebeu isso? Falta energia ali, você está cansado e você não acredita mais que vai dar certo. Então a gente precisa falar debaixo de uma perspectiva bíblica sobre motivação. Então, primeiramente, antes da gente entrar aí na perspectiva bíblica sobre adoração, sobre motivação, só vou dar um panorama aqui do que é motivação, como que nós funcionamos, entendendo o processo, como eu e você ficamos motivados. Tem algumas áreas da ciência que entendem isso, eles entendem, aplicam, conseguem resultados com isso. Então algumas pessoas são especialistas em produzir uma motivação em você. Interessante isso, né? Vamos dar uma olhada como que a motivação funciona. Primeira coisa que alguém que quer motivar você, ela vai fazer, ela vai mostrar alguns cenários que você gostaria de estar. Olha só, imagina você num iate, imagina você num carro super esportivo, numa casa com vários cômodos ali, com tudo aquilo que você sonhou. Imagina tudo isso, um jatinho particular. Imagina você viajar para os lugares dos seus sonhos. Você começa a fazer o quê? Começa a se ver dentro daquilo. Então isso, igreja, acho que 99,9% do ser humano não negaria nenhum desses presentes, não é verdade? Se você negaria, manda para cá. O pastor não gosta, manda para cá, a gente dá um jeito de resolver o seu problema. Mas eu acredito que ninguém negaria. Então mostra isso para você, você fala, imagina eu lá, cara, poxa, que legal. Mas logo vem uma mensagem, isso não é para mim. Imagina, eu não sou filho de bilionário, quando que eu vou ter essas coisas? E consequentemente, quando querem trabalhar sua motivação, eles vão contar ali e vão ter um apoio biográfico. Então vão falar assim, olha, eu era um menino muito pobre, eu vivia ali na favela, retirada, eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro para comprar um pão, mas depois eu me tornei esse homem extraordinário. Você fala, cara, esse cara era fracassado igual eu, e ele se tornou tudo isso, então tem um caminho possível. Então você quer tudo isso, mas você acha que não pode conseguir? Mas olha, eu, sendo alguém muito pobre, começando de baixo, consegui, eu cheguei lá, e eu vou mostrar para você como eu cheguei lá, com muito trabalho, eu me esforcei, eu fiz vários cursos. Então se hoje você se motivar a fazer isso, você vai chegar nos mesmos lugares que eu cheguei. E por último, aponta, e aí você? Você viu tudo isso? Você deu uma olhada no meu exemplo? Você viu o que precisa fazer? Eu te dei os 10 passos de como chegar na riqueza. E agora, você vai fazer ou você não vai? Então, basicamente, simplificando muito, o processo motivacional funciona assim. Não ficou claro ainda? Vou dar aqui uma passada com vocês no seguinte, onde nós vemos esse processo acontecer? Eu acho que um dos lugares mais claros que a gente vê isso acontecer, igreja, é no esquema de pirâmide. Então quando você chega lá naquelas reuniões, se você já foi, não precisa levantar a mão, amém? Fica aí escondidinho, E aí tem lá a reunião, fulano é Black Diamond Plus, ele tem uma Mercedes GL 300Q, e ele era alguém muito pobre, ele catava moedinhas no sinal, e ele tinha R$100 catando moedinha, e ele aplicou esses R$100, hoje é um Black Blaster Diamante. Aí você fala, meu Deus, eu também sou um pobre, eu também quero ser um Black Blaster Diamante. O que você precisa fazer? Adquira 12 vezes sem juros o pacote de R$150 por mês. O mendigo tinha, cara, você não vai ter. Aí você fala, é mesmo, né?
Cara, o mendigo tinha, cara. Meu, eu não estou tão ruim igual o mendigo, isso aqui é para mim também. Você não quer andar de Mercedes? Você fala, eu quero. Você não quer fazer cruzeiros maravilhosos pelo mundo? Eu quero fazer cruzeiros maravilhosos pelo mundo. Então, aplique o seu dinheiro. E aí você vai aplicar, e você vai colocar outra pessoa, e outra pessoa vai colocar outra pessoa, e você vai ganhar em cima de todas as outras pessoas. Você fala, uau, que da hora. Pronto, liberou. O que eles fizeram? Pegaram alguma coisa que você queria, mostraram uma biografia para gerar empatia. A vida de alguém gerou empatia. Você falou, cara, se aconteceu com ele, por que não pode acontecer comigo? Depois disso te deu um processo. Você chega nesse lugar, fazendo isso, isso e aquilo. E depois foi lá e fez o quê? E aí, você vai fazer o processo ou não? Vai continuar sendo esse pobre, andando de carro 1.0? Não, cara, você foi chamado para outra coisa. Então a motivação, esquema piramidal, é uma demonstração bem clara de como que é usada a psicologia aí, para fazer com que a pessoa seja motivada. E você já viu pessoas motivadas por isso? Como elas correm, né? Como elas fazem, como elas convencem, marca reunião, vai na casa de parente que não vê faz 10 anos, né? Liga lá e fala, olha o tio lá de São Caetano do Sul, que eu não vejo faz 15 anos, estou com saudade de você, então eu tenho, cara, a família agora vai ficar rica. O que aconteceu aí? Ele foi treinado, ele foi colocado mediante um ambiente de motivação, e aquilo gerou uma ação na vida dele, deu certo, produziu. Em outros lugares, para não ficar só na pirâmide, ambiente de trabalho, a PNL, o coach, né? Coach, onde você quer chegar? O que você vai fazer para chegar nesse lugar? Também tem ali uma motivação do chefe, né? Você entra na sala do chefe ali toda linda, aqui pode ser seu, vai lá, trabalha 15 horas por dia, dá o seu sangue para a empresa, acaba com a sua vida que você chega onde eu cheguei, você fala, que bacana, ele vai lá dar o processo para você. Então no ambiente de trabalho também tem, outros ambientes, figuras midiáticas. O que mais aparece, gente, em ano de Copa do Mundo? Vamos mostrar uma reportagem na rua que o Ronaldinho morava. Ronaldinho jogava bola de meia, porque ele não tinha dinheiro para comprar uma bola. Você fala, cara, eu também sou pobre, também não tenho dinheiro para comprar uma bola. E ele jogava bola de meia, aí vem, é verdade, o Ronaldinho que era meu vizinho, mostra aquela casa horrorosa, né? O Ronaldinho era meu vizinho mesmo, jogava bola aqui de meia. Agora, olha a glória, na UEFA, Ronaldinho, iates, mansões, tal. Você fala, cara, podia ser eu, né, mano? Olha só, Neymar, menino Ney, começou lá do nada, olha quem que é Neymar. O que a garotada quer ser? Jogador de futebol, né? Você já viu reportagem assim de cientista, gente? Olha só, fulano entrou em Harvard. Agora, o cara virou jogador de futebol, cara, que da hora. O que acontece, gente? Vai numa peneira, é fila. Todo mundo quer ser jogador de futebol. Porque eles estão motivados, viram uma imagem, viram uma biografia, e você vê biografia todo tempo. Assiste o Globo Esporte lá. Você vê uma biografia, depois dessa biografia você vê o processo e você vai atrás do processo. Outro ponto de nós vemos isso, publicidade. Você quer ser o cara descolado? Use a marca tal. Se você usar a marca tal, você vai... Cara, se você usar a chuteira Nike do Ronaldinho, você vai jogar igual o Ronaldinho, cara. Eu já tentei, não joguei, não deu certo comigo, não sei o que aconteceu, né? O peso a mais eu tinha chuteira, faltou talento. Então a publicidade faz o que, gente? Usa essa motivação, coloca alguma coisa que você quer, mostra alguém que passou por isso, e aí vai falar, eu sei como você chega lá. Então basicamente, a partir disso a gente é motivado. Só para ficar bem claro onde eu quero chegar, gente, não estou aqui fazendo o juízo de valor. No esquema da pirâmide talvez sim, mas nos outros não. Tá? Realmente a gente precisa de uma motivação para crescer no trabalho, a gente precisa de uma motivação de repente, tem pessoas que têm ali uma carreira esportiva, etc. Eu estou mostrando somente como o nosso cérebro trabalha dentro desse processo. E a gente não para pensar, né? Cara, a pessoa está muito motivada, mas por quê? Como que ela foi trabalhada? Como que o cérebro dela adaptou isso daí? E aí vamos para a parte que nos cabe. Continuando. O Evangelho, a primeira coisa que ele vai fazer, que isso é muito doido, gente, ele muda as nossas motivações. Então imagina que eu fosse fazer aqui uma estrutura motivacional com vocês, e colocasse casas, carros, iates, etc. Não ia funcionar, porque o Evangelho verdadeiro, antes de motivar você, ele muda suas motivações. Ele não vai levar para os lugares
que você achava que queria ir. São vendidos lugares, são vendidos coisas, e na verdade o Evangelho não vai te levar para lá. Então a primeira coisa que o Evangelho faz é mudar a sua motivação. Se o Evangelho muda a sua motivação, você tem um problemão aí. E qual que é o primeiro problemão que aparece? Muitas vezes, o Evangelho pega e dá um copiar e colar nessa estrutura que nós vimos aqui. Vou dar um exemplo para você, bem simples. O seguinte: você quer ter uma casa espetacular, carros espetaculares, venha para Ser Vivo. Na Ser Vivo você vai ter tudo aquilo que você sonhou, os melhores iates, tudo isso, venha para Ser Vivo. Eu, pastor da Ser Vivo, está vendo minha Ferrari lá fora? Eu tenho uma Ferrari por quê? Porque eu era igual a vocês. Agora eu sou o que sou, mas eu era igual a vocês no começo, tá? Então fui lá, fui melhorando, tal, era uma coisinha assim, meio michuruca, igual a vocês, e agora, cara, olha para mim e olha para vocês. Meu, se motivem, olha para mim, sigam a mim, me amem, me adorem, me idolatrem. Por quê? Se você seguir o mesmo processo que eu fiz, a ideia do processo, tá? Você vai chegar onde eu cheguei. E aí? Vamos lá, vocês estão dentro? Qual que é um grande problema aí? Eu trago a pessoa para a igreja, debaixo de uma motivação que todo mundo tem. Tudo bem. Mas será que o Evangelho é isso? O que vai acontecer durante um tempo por o Evangelho não ser isso? Ou a pessoa se decepciona no Evangelho, ou a igreja deixa de ser igreja e se torna um ambiente puramente motivacional. Candelabro sai da igreja, igual diz em Apocalipse. E a primeira coisa que o Evangelho vai fazer é mudar suas motivações. Então a gente está num problemão aqui. Primeira coisa que o Evangelho vai fazer é mudar suas motivações. Então não dá para eu chegar com alguém que tenha outras motivações e falar, o Evangelho vai ajudar você a conseguir esse tipo de motivação. Não dá, ele vai ter que mudar as suas motivações primeiro, aonde ele quer chegar primeiro. Vamos dar uma olhada em Paulo, que vai ficar muito mais claro. Olha só o que diz em Filipenses, capítulo 3. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Antecedente aqui, tá, gente, só para ganhar tempo, tem toda uma biografia que Paulo faz de si mesmo. Eu era benjamita da melhor tribo, eu era o melhor seguidor, então todo o status que ele tinha, todo o conhecimento, todo o poder, tudo aquilo que todo mundo queria ter, Paulo tinha. Até que Paulo chega no momento e diz assim, olha, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. O que é isso, gente? Aonde eu queria chegar, eu já não vejo mais. Aquilo que eu conquistei, eu já não vejo mais muita razão. Continuando, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com o quê? Aqui, gente, é importante, olha só que coisa linda. O apóstolo Paulo, ele acha que uma motivação maior. Se a nossa motivação aqui como igreja for a mesma motivação do mundo, como é ruim a nossa motivação? Como nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas aqui Paulo, ele acha uma motivação maior, e qual que é? Olha só, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Quando você conhece Cristo Jesus, isso é supremo, isso é grande, isso é espetacular, que todas as outras coisas ficam em segundo plano. Minhas motivações mudaram, é isso que Paulo está dizendo. Continuando, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, ainda mais, se eu tiver que perder as coisas, eu perco, porque eu tenho um novo objetivo, eu tenho um novo lugar para onde eu quero ir, e as considero, aqui ele pega pesado, eu creio que o corretor aqui, o tradutor pegou muito leve, talvez o original seja mais pesado ainda, eu as considero como esterco, isso aí, como cocô, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Gente, que palavra doida, Todas as outras coisas, é como nada, é como um esgoto, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Continuando, igreja, olha só, o Evangelho muda como nós nos vemos. Então, o primeiro problema que a gente tem aí, vou dar uma enrolada, um problema que a gente tem aqui, é onde a gente quer chegar. O Evangelho, ele vai mudar a sua motivação, ele vai fazer com que você queira chegar em outros lugares que você queria antes. Segundo ponto, o Evangelho não vai fazer aquela ideia de que você era muito ruim, e você se encontrando naquela situação, você vai ficar muito bom. O Evangelho vai fazer o contrário com você.
Ele vai falar assim, ó, você se achava alguma coisa? Não, você não é nada. Quando você olha para a grandeza de Cristo e para a palavra de Deus de uma maneira sincera, você encara os seus pecados ali, quanto mais você ama, quanto mais você segue a Cristo, você vê o quanto você precisa da graça de Deus. Como que nós comprovamos isso? Dá uma olhada lá comigo, ó. Nós somos a princípio homens orgulhosos. O que a palavra fala? Nós somos amantes de nós mesmos. Olha lá a explicação de Paulo para Timóteo, porque haverá homens amantes de si mesmos. E como que os sistemas motivacionais funcionam? Você pode, você é extraordinário, você é a pessoa mais incrível do mundo. Olha para o espelho, olha para você, olha o seu potencial. Acorde de manhã e fala, eu sou bom. Aí você acorda, eu sou bom. O que é isso, gente? Homens amantes de si mesmo. Isso é motivação bíblica? Não. Continuando, Deuteronômio 8,17, portanto não digas no teu íntimo, a minha força e o poder do meu braço conquistaram estes bens e riquezas. O que Deus está dizendo? Nós temos uma tendência a ser orgulhoso. Deus vai lá e te abençoa com bens, com riquezas, sim, aí você fala, tá vendo como eu sou bom? Deus tem uma sorte, né, de eu fazer parte do reino dele. Nós temos essa tendência. Outra coisa, olha só, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento. Então aqui está fazendo um retrato de alguém que ainda não conhece a Jesus. Qual que é a característica principal de quem não conhece a Jesus? Orgulhoso, confia no próprio braço, se acha merecedor de tudo. Nós não partimos da premissa que as pessoas precisam amar a si mesmas. A gente parte, a premissa bíblica, isso é muito valioso, igreja. Eu amo muito falar a respeito da palavra de Deus, que ela vai desfazendo grandes armadilhas que o diabo tem construído no nosso século. O ponto da igreja não é esse. A igreja não veio falar para você, ame a si mesmo. A igreja veio falar para você, ame a Deus, ame o teu próximo. É diferente, porque você já ama a si mesmo. A gente parte da premissa que as pessoas se amam demais, enquanto o sistema motivacional, ele parte da premissa que as pessoas se amam de menos. Então, olha como as coisas são diferentes, igreja. É importante a gente dar uma olhada nisso. Continuando, Deus vai lá e pega esses homens orgulhosos e esses homens se convertem. E o que eles se tornam? Em homens dependentes. Então aquele homem poderoso, aquele homem que se achava, ele vai ajoelhar e vai falar, Deus, sem o Senhor eu não posso nada. Se não fora o Senhor, você lembra de Davi dizendo isso nos Salmos, né? Se não fora o Senhor que esteve ao meu lado quando os inimigos se levantaram contra mim, eu não estaria aqui se não fosse o Senhor. Quando ele dança em Mical, vai lá e zomba dele, ele diz assim, mas eu estou no trono aqui por causa do Senhor, por isso eu danço perante Ele, por isso eu celebro a Ele, não é por causa de mim, não é porque eu sou muito bom e matei o leão, o urso e Golias, não é porque eu sou um grande general, eu estou aqui por causa de Deus, Deus faz todas as coisas. E ele diz assim em outro salmo, eu sou um pecador, em pecado me concebeu minha mãe, eu não sou nada, Senhor, cria em mim um espírito inabalável, um coração puro. Por quê? Porque eu não tenho, porque eu preciso de Deus. A gente precisa virar essa chave. Todo o nosso orgulho tem que ser colocado de lado, para nós entrarmos com essa perspectiva, eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor, sem Deus eu não sou absolutamente nada. Olha o que a palavra diz, apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Alguém de grande status, de dupla cidadania, estudou ali com os maiores eruditos da época, falava vários idiomas, escrevia, era da nata da sociedade. O que ele disse? Miserável homem que sou. Continuando, em Paulo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A perspectiva muda aqui. Você não é alguém que vai se tornar ali uma pessoa extraordinária. Você é alguém que se acha extraordinário, que vai se tornar uma pessoa humilde. E quando Davi responde para Mical, ele diz assim, se for necessário eu me rebaixo ainda mais, desde que seja para adorar o meu Deus. Ele não tinha problema com isso. Jesus Cristo,
para ensinar os seus discípulos, ele diz assim: maior é aquele que serve. Ou ele diz assim: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. O que ele está fazendo? Ele está invertendo a ordem. E a gente precisa saber que a igreja é esse lugar de inverter a ordem. A igreja não é o lugar para andar de conformidade com o mundo. A igreja é o lugar para andar, em conformidade com o mundo. Inconformados com o mundo. Renovar o mundo pela nossa mente, não se adaptar ao mundo. A igreja não foi chamada para se adaptar ao mundo. A igreja foi chamada para transformar o mundo. A igreja não foi chamada para ser açúcar do mundo, ela foi chamada para ser sal, né? Ela foi chamada para ser luz, e a luz no meio das trevas incomoda. A igreja tem esse papel de não pegar tudo que está no mundo e trazer para dentro, adaptando. A igreja tem o papel de apontar as coisas que estão no mundo, que não estão de acordo com a vontade de Deus. Continuando aqui, igreja, olha só. A impossibilidade do processo, aí arrebenta tudo. Sabe onde arrebenta a motivação de vez? Primeira coisa, a sua motivação vai mudar. A sua motivação era uma, o evangelho vai fazer com que a sua motivação seja outra. Segunda coisa que vai acontecer, se você se achava ali alguém que quer ficar melhor ainda, você é alguém que se acha bom, que vai se tornar cada vez mais humilde. Inversão no processo. Terceiro lugar, na hora que aponta o dedinho e fala, a sua parte. O que você tem que fazer para alcançar? E aí o evangelho dá uma resposta muito simples, indo para Salmos. Nosso terceiro salmo aqui de hoje. Olha lá o que diz. Salmo 49, 7 e 8, peguei a versão NTLH aqui que é bem clara. Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida. Pois não há dinheiro que pague a vida de alguém, por mais dinheiro que uma pessoa tenha. Aqui está dizendo, a sua motivação não são mais as coisas materiais. É o supremo conhecimento de Cristo. Mudou. Você não é alguém que vai ficar melhor ainda porque vai aprender a se amar. Você é alguém que se ama demais e precisa ser humilde. Terceiro lugar, você não vai conseguir cumprir o processo. Ai, que pregação desanimadora, pastor. Acordou com o pé esquerdo hoje. A gente vai resolver isso, tá? Vocês vão ver que é muito mais animador. Eu gosto de ver o evangelho nessa perspectiva. Um diamante, ele reluz com maior qualidade, com maior brilho, com maior encantamento, quando existe um pano escuro atrás. A gente precisa entender o pano escuro do nosso pecado, da nossa incapacidade para entender a glória de Deus, e a glória de Deus nos motivar. Aleluia, Jesus. Continuando aqui, você não vai conseguir. Primeiro, sua motivação mudou. Segundo, você tem que ficar mais humilde. E terceiro, você não vai conseguir cumprir o processo. Não vai. Você vai conseguir? Não, você não vai conseguir se salvar. Você vai conseguir ir para o céu? Não, você não vai conseguir. E se eu fizer 1 bilhão de boas obras? Você não vai conseguir. E se eu morrer queimado pelos pobres? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir ir para o céu. Você pecou tanto que não tem nada que você faça que vai resolver isso. O salário do pecado é a morte. Você já deveria estar pagando esse preço. E você não está? Não tem nenhuma ponte que nós possamos construir que nos leve até a Deus. Consequentemente, vamos começar a ficar boa essa história aqui, né? Para salvar o nosso domingo. Para começar a ficar boa essa história, a gente descobre alguém que fez o processo. Olha só o que a palavra de Deus diz. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Olha que bênção, igreja. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E aqui fica mais lindo ainda, por isso que a gente tem que ser muito humilde, igreja. Porque a gente não pode fazer o processo. O único que pode fazer o processo da gente chegar no lugar que a nossa nova motivação quer que nós cheguemos é o Senhor Jesus Cristo. Só Jesus pode pagar o preço. Só Jesus pode me salvar do meu pecado. Então a igreja ela se torna um ambiente essencial. Porque nós estamos num lugar que para nós chegarmos aonde nós queremos chegar, só Jesus pode fazer. Não depende do nosso braço, não depende da nossa capacidade, não depende de onde você veio, depende totalmente de Cristo. Isso é maravilhoso. Se dependesse de nós, né, igreja? Estaríamos perdidos, não é? Depende completamente de Cristo. Então esse processo ele já começa de uma maneira diferente. E isso é maravilhoso, igreja. Isso é muito bom. E aí, o que você faz então? Olhando para tudo isso, o que você faz? Primeira coisa, igreja, a gente precisa entender a nossa motivação. Vou passar aqui alguns versos para vocês, para a gente entender mais isso.
Nós precisamos entender a nossa motivação. Viver é Cristo, tem que ser uma realidade para nós. Maranata, ora vem Senhor Jesus, que eu preguei na semana passada, tem que ser um desejo ardente e pulsante no nosso coração. Querer mais da presença do Espírito tem que guiar toda a nossa vida. Conhecer a Nova Jerusalém deve ser a nossa meta. Nós devemos viver sim como estrangeiros, como embaixadores do reino de Deus, esperando o grande dia. O grande dia, a igreja, tem que ser aguardado por nós com uma expectativa extraordinária. Sabe o que a Bíblia fala? Cristo em nós, a esperança da glória. Então nós devemos ter a motivação de um dia nos encontrarmos com Cristo. Nós temos que ter a motivação de um dia apresentarmos as nossas obras para Cristo e falar: ó Deus, eu estou apresentando aqui pessoas que eu levei para o Senhor, eu estou apresentando aqui a maneira como eu tratei minha família, eu estou apresentando aqui o jeito que eu trabalhei. Senhor, tudo é teu, ó, eu estou te dando contas aqui de tudo que eu fiz, de toda a mordomia, de tudo que eu cuidei. Olha, Senhor, toma em tuas mãos. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, diz assim: venha, servo bom e fiel, aproveite a alegria que só o seu Senhor pode dar por toda a eternidade. Nós temos que ser movidos pela eternidade, essa tem que ser a nossa motivação. Segundo ponto, nós temos que entender quem nós somos. Você não vai alcançar essa motivação pelo seu próprio braço. Você não vai alcançar essa motivação pela sua inteligência, pelo seu dinheiro, pela sua rede de contatos. Tem uma história que é muito bacana, eu vejo que ela é ilustrativa, tá, gente? Não tem aqui não é real, tá? Deixando bem claro. Chegaram no céu ali um pastor de uma grande igreja e uma senhora simples ali da oração. E aí no céu tinha as mansões, né? E tinha uma mansão espetacular ali no céu. E aí aquele pastor todo animado, né? Minha igreja era gigante, a igreja bombava, programas de televisão, várias redes e filiais. Ele olhou para a maior casa ali e falou: Jesus, sabia, é minha. E Jesus olha para ele e fala assim: não é da irmãzinha. Quem que é a irmãzinha? A irmãzinha era membro da sua igreja. Conhece o nome da irmãzinha? Não, da irmãzinha. A irmãzinha vai lá, chega: Jesus é para mim. Porque se não fosse a oração daquela irmãzinha, não tinha uma igreja desse tamanho. Se não fosse a oração daquela irmãzinha, não tinha os filiais. Se não fosse aquelas pessoas que aquela irmãzinha trouxe, não tinha evangelização na igreja. Então a gente precisa entender isso, que nós temos uma máscara muito mundana, né? Nós vemos por fora, mas Deus vê o coração. Então Deus não está julgando ali o nosso status, Deus está julgando a nossa humildade, quanto nós nos entregamos por Ele. A história de Dorcas está na Bíblia, gente. Quem que era Dorcas? Dorcas era uma mulher que costurava, abençoava a igreja costurando. O nome dela está na Bíblia, e o nome do jovem rico não está. Por quê? Porque o jovem rico, com o dinheiro dele, não serviu para nada. A motivação dele estava no lugar errado. O jovem rico é um ótimo exemplo, né, de motivação no lugar errado. Então a gente precisa compreender essas coisas. Consequentemente, depois que a nossa motivação muda, depois que nós entendemos que temos que ser pequenos no processo, a terceira parte aí, não menos importante: você não pode fazer o processo, mas Jesus pode. Você não é salvo pelos seus méritos, você é salvo pela graça. Você não é salvo pelo seu sacrifício, você é salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Não foi por coisas corruptíveis que vocês foram comprados, a vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue do Cordeiro puro, limpo, imaculado, que você foi resgatado. Por isso você é valioso, né? Jesus Cristo pagou um alto preço por você, para que você seguisse o processo. Então você vai seguir o processo de um jeito diferente. Você vai ter um novo norte, você vai olhar para um novo ponto, para um novo lugar. Você vai olhar para você mesmo como alguém totalmente dependente de Deus. Você pode ganhar o quanto for, você pode ter a inteligência que for, os amigos que for, a saúde que for, sem Jesus você não é nada. Você vai se olhar com essa humildade. E no processo, o que você vai fazer? Você tem uma dupla vantagem no processo. Porque você não vai olhar só para frente. A motivação normal, as pessoas só olham para frente. Você vai olhar para trás. Você vai olhar para 2000 anos atrás. O Cristo, nosso Senhor, crucificado para que você tivesse vida. Você vai olhar para trás e você vai falar: olha, Jesus Cristo
pagou o preço pelo meu pecado. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, Ele abre a possibilidade para eu entrar nesse processo. Eu não entraria nesse processo sozinho. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu se rasga, porque poucas pessoas podiam entrar e agora eu tenho acesso. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, eu olho para trás e vejo Jesus Cristo naquela cruz. Eu sei que Jesus Cristo abriu para mim um novo e vivo caminho pelo qual eu posso percorrer em vitória, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E vamos para a prática nossa aqui. Por que eu devo acordar motivado todos os dias? Por que eu devo acordar com um sorriso no meu coração, cantando? Por que eu devo acordar animado para ir para o meu trabalho, mesmo com aquele chefe, né? Por que eu devo ter ânimo? Por que eu devo estar motivado? Não é só pelo dinheiro que você pode ganhar. Bom, isso daí motiva um pouco, né? Mas não. Não é só porque você tem que fazer e pronto. Não é só para sustentar a tua casa. Não é só porque você tem a sua obrigação. Você é alguém que cumpre obrigações. Por que você deve acordar todo dia, igreja? Para viver para a glória de Deus. Você deve acordar animado. Como que eu vou glorificar a Deus hoje? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Levantar pensando que desde o bom dia até o boa noite, cada ação sua visa glorificar a Cristo. Então quando eu acordar de manhã e dar um beijo na minha esposa antes de eu vir aqui para a igreja, eu tenho que saber que esse beijo na minha esposa está glorificando a Deus. Está glorificando a Deus por meio do casamento que a gente tem tido. Quando eu abraço a minha filha, eu tenho que saber que aquilo está glorificando a Deus, porque eu estou mostrando a imagem paternal para ela enxergar a Deus como Deus realmente é. Quando eu estou fazendo a minha comida, eu tenho que saber que eu estou glorificando a Deus, porque eu estou alimentando as pessoas diante daquilo que Deus deu. Eu estou tendo saúde para ingerir aqueles alimentos. Então eu faço comida, e o meu fazer comida é para a glória de Deus. Quando eu sento e almoço com a minha família, é para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado, porque a família é um projeto de Deus, porque Deus está te dando prosperidade, porque Deus está te sustentando, porque quando você se assenta à mesa com a tua família, você está profetizando que um dia você se sentará junto com Cristo na glória. Então, igreja, cada ação, por mínima que seja do seu dia, é para a glória de Deus. A gente tem que acordar animado com isso. Tem um ponto muito interessante, eu aprendi isso, e a pessoa não era nem cristã, olha só. Que a gente tem que no nosso dia fazer a vida de alguém melhor. Você encontrou um caixa de supermercado, que aquele caixa de supermercado fique um pouco mais feliz depois de você ter passado a compra com ele. Que o frentista do posto fique um pouco mais feliz depois de você ter sido atendido por ele. Essa é a nossa missão, viver para a glória de Deus, mostrar Deus para o mundo. A gente tem que acordar animado para isso, para transformar vidas, para abençoar pessoas, para ser a imagem de Cristo, para ser luz, para ser sal. Outro motivo para a gente acordar: cada dia eu estou mais perto de Cristo. Falava isso quando a gente estava esperando o casamento. Eu falava para a Gabi: não, o tempo não passa. Eu falei: passa, amor, hoje já tem menos tempo para esperar do que ontem. Cada dia que passa, gente, é um dia que você está mais perto da glória. Você já pensou isso? Se você teria 50 anos para viver, você viveu um ano, só falta 49. Você viveu 30, só falta 10, só falta 5. Quanto tempo que falta, não sabemos. Mas cada dia você está mais perto de encontrar Cristo. Quando você dorme, quando você levanta, um dia a menos na terra, um dia mais perto de Cristo. Isso tem que motivar o nosso coração. Nosso encontro está chegando. Jesus está voltando, né? Continuando. Tudo é pelo reino. Gente, isso é muito motivacional. Tudo é pelo reino. Somos embaixadores do reino, soldados de Cristo. Todas as minhas conquistas são avanços para o reino. Então, quando eu sou promovido, o reino ganhou um cargo. Quando eu ganho mais, tenho um melhor salário, o reino tem mais recursos, a igreja tem mais recursos, a minha família que é do reino tem mais recursos. Já pensou assim? Eu sou o melhor aluno da sala. Olha, o reino de Deus tem o melhor aluno da sala. Uau, que legal. Eu sou a pessoa mais inteligente do meu grupo de estudos. O reino de Deus aqui tem a pessoa mais inteligente. Eu sou um líder, eu lidero 100 pessoas. O reino de Deus tem um líder de 100 pessoas naquela empresa. Que bênção, cara. Olha como o reino está invadindo o mundo, como fermento, assim como Jesus dizia. Olha só. Cada vez que eu vou avançando, cada vez que eu vou conquistando, o reino vai avançando, o reino vai conquistando. Eu sou embaixador do reino. Onde eu estou, o reino está. Olha, eu trouxe uma pessoa para Jesus. Gente, que sensacional.
o reino avançou na vida daquela pessoa, agora toda aquela pessoa, toda aquela família de Cristo, o reino continuou avançando. Então a gente precisa entender isso, que tudo que nós fazemos é pelo reino, o nosso serviço, a nossa família. Nasceu uma criança, olha que bênção, uma pessoa a mais para o reino de Deus. A gente precisa viver debaixo dessa perspectiva, tudo é pelo reino. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, prioridade o reino, todas as outras coisas pelas quais o mundo se motiva. A palavra de Deus em Mateus 6 diz assim, os ímpios correm atrás dessas coisas. Para nós buscamos em primeiro lugar o reino, e as demais coisas serão acrescentadas, as demais coisas vão vir, o reino é a nossa prioridade. Outro motivo para a gente acordar todo dia aí animado, o tribunal de Cristo. Acordar animado com o tribunal de Cristo, meu Deus do céu. Qual tribunal que é esse? Não é o do trono branco, que vai julgar quem vai para o céu e quem não vai. Tribunal de Cristo aqui é o tribunal dos crentes, onde todas as suas obras serão passadas pelo fogo. Sabe aquela coisa assim, ninguém me reconhece? Esquece isso aí, não, viva motivado, porque quem te reconhece é Deus. Eu cuido tão bem da minha casa, mas meus filhos, tenta dar uma corrigida neles se não der mais tempo, né? Saiba, o que você está fazendo para Deus, Deus vai reconhecer o seu serviço como mãe, seu serviço como pai, como membro, como cristão, no ministério que você atua, no trabalho que você tem. Meu chefe não me reconhece, mas a Bíblia diz assim, para nós trabalharmos como se trabalhássemos para o Senhor. Por quê? Quem vai julgar o nosso trabalho? O Senhor. Quem vai julgar como nós nos comportamos como família? O Senhor. Nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo. Deus está vendo todas as coisas, ninguém está me vendo, eu não sou recompensado, sou injustiçado. Esqueça isso, você vai se apresentar diante de Cristo, o justo juiz. Você vai ser recompensado pelas coisas boas que você fez. Isso vai perdurar por toda a eternidade. É que eu gostaria de deixar alguns versos para vocês que são essenciais para a gente pensar a respeito disso. Vamos lá. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Primeira coisa, Deus vai mudar o seu querer, a sua motivação, e Deus vai fazer com que as coisas aconteçam nesse processo. Então você pode confiar no Espírito Santo, deixa o Espírito Santo te dirigir nisso, amém? O Espírito Santo vai fazer com que você acorde motivado. Olha o apóstolo Paulo preso, sabe o que ele escreve preso para os filipenses? Alegrai-vos no Senhor. Ele estava preso, ele está dizendo alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque ele estava motivado, ele estava escrevendo, ele estava fazendo. Apóstolo João ali, poucos anos antes de morrer, ele estava escrevendo o Apocalipse. Apóstolo André, outro exemplo, eles dizem que quando ele foi crucificado, a história secular que conta, quando ele estava crucificado, crucificaram ele, já ele era um Senhor, as pessoas iam passando, igreja, por onde ele estava crucificado, ele falava, vem cá, deixa eu falar de Jesus para você, crucificado. Ficaram com dó dele porque ele era muito velhinho, falaram, vamos tirar ele da cruz. Ele falou, não me tira não, eu estou honrando ao Senhor. Gente, que motivação é essa? Você acha que o mundo pode trazer uma motivação assim? Você acha que o marketing pode trazer, o marketing do mundo, a publicidade do mundo, as propagandas? Nada pode nos motivar como o poder do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, igreja? Existe um espaço no nosso coração, mesmo com bens, com riquezas materiais, com status, ele não vai ser preenchido. Quantas pessoas que têm tudo isso e ainda não são felizes, né? Lembra de Salomão? Salomão consegue tudo, ele fala assim, correr atrás do vento. Sem Deus isso aqui não vale nada. Nosso coração ele só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode trazer real motivação para nós. Aleluia. Vou acelerar aqui. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas. Murmuração e contenda é coisa de gente desmotivada, gente que está lá e na verdade não quer estar lá. Isso aqui está ruim, isso aqui não... então vai para outro lugar, né? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Então no meio do mundo a gente tem que brilhar como uma geração escolhida, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Mesma coisa que eu estou dizendo. Igreja, vamos fazer tudo isso, para que quando chegar no dia de Cristo,
Eu me orgulho, como pastor da Civil, de não ter corrido, nem de ter trabalhado em vão. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja motivado, que o Espírito Santo enche o teu coração de sonhos, que em nome de Jesus, tudo aquilo que você conquistar, bens materiais, status, tudo isso, seja pelo reino, que o reino realmente avance por causa de você, mas que você sempre se lembre que nós não somos nada sem Cristo, que Cristo nos habilita a viver nesse processo, que o sangue de Cristo faz que nós caminhemos em triunfo, e que nós temos um alvo incomparável, a inacessível, a poderosa, a incomparável glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Com Ele nós viveremos para todo sempre, e isso tem que motivar a nossa vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus, amém, Senhor, glorificado seja o teu nome, Pai, amém, Senhor. Vamos levantar, igreja.